Então essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender dessa expressão, a justiça de Deus. Ou seja, esse Deus que vai fazer justiça, Ele vai fazer porque Ele é justo. A justiça é um dos seus atributos, é uma das suas qualidades. Segunda coisa que essa expressão, justiça de Deus, nos ensina, é que esse Deus, Ele justifica pecadores. Ele é justo, mas Ele justifica pecadores. Essa ideia de justificar pecadores tem origem nele, veio dele, foi ideia dele, foi plano dele, e consiste simplesmente em pegar uma justiça alheia e nos dar essa justiça. Ele nos justifica não com base naquilo que nós somos ou fazemos, porque já vimos nos capítulos 1, 2 e 3 que nós não temos justiça nenhuma, nem pagão nem judeu. Então como é que Deus pode justificar um pecador? O plano de Deus para fazer isso, um Deus que é justo, foi pegar a justiça de uma outra pessoa e aplicar a pecadores perdidos que não têm justiça própria, não têm justiça neles. Então é uma justiça alheia a nós, que nos é dada por esse Deus. É assim que Ele faz isso. Ou seja, a justiça de Deus é o processo, é o método pelo qual Deus toma a justiça de Jesus Cristo, o único justo, e transfere para pecadores como vocês e como eu. É a única forma de nós sermos considerados justos diante de Deus. Não com a justiça que procede de nós, mas com uma justiça alheia, que vem de outro. E que Deus considera aquela justiça como se fosse nossa. E aí Ele nos declara justos e Ele nos trata como justos, não na base do nosso mérito, porque nós não temos nenhum, capítulos 1, 2 e 3, mas com base na justiça de Cristo Jesus. Então, é isso que justiça de Deus significa. Terceira coisa que essa expressão significa, justiça de Deus, é que esse método, não é, já que ele é de Deus e que consiste numa justificação por meio de uma justiça alheia, ele é completamente oposto a qualquer conceito de justiça humana. Quando os homens falam em justiça, o justificar ou perdoar alguém, sempre há a questão do mérito envolvido. É assim que nós pensamos. Nós, por natureza e definição, nós somos legalistas. Nós trabalhamos na base do mérito. É muito mais fácil para a gente dar alguma coisa do que para a gente receber de graça. A gente se sente mais à vontade. E geralmente ele diz assim, eu não quero ficar devendo nada a ninguém. Então, por isso, não quero receber de graça. E quando a gente, por exemplo, está morando na casa de um parente, né, sem pagar aluguel, a gente reclama, né? Pois é, estou me sentindo humilhado, né? Estou vivendo de favor. A gente não gosta de receber favor, a gente se sente humilhado, a gente gostaria de merecer, a gente quer ter as coisas porque a gente conquistou, porque a gente ganhou. Então essa ideia de uma justiça de outro que nos é dada como o caminho da salvação, ela é estranha à nossa natureza. É por isso que as pessoas preferem muito mais um evangelho ou uma religião onde elas vão fazer alguma coisa para ir para o céu, do que uma que diz assim, você não precisa fazer nada, você vai receber gratuitamente uma justiça completa de outra pessoa que vai se aplicar a você. Não, é bom demais para ser verdade, eu não mereço isso, eu não quero viver dessa forma, vou ficar devendo para esse Deus. Eu prefiro fazer o meu caminho. Então é por isso que as pessoas preferem o legalismo. Qualquer religião meritória, onde ela faz alguma coisa, ela dá alguma coisa, onde ela contribui com alguma coisa, onde ela se esforça para alguma coisa, onde ela sente que ela mereceu, que ela conquistou, que ela ganhou. Então o conceito, a justiça que vem de Deus, ela é estranha, esse conceito é estranho para nós. E essa é a razão pela qual muita gente não consegue entender, e quando entende, aí é que não quer receber mesmo. Aí é que agora eu entendi, por isso que eu não quero mesmo, porque é de graça. Eu prefiro fazer alguma coisa, eu prefiro conquistar alguma coisa. Então esse processo, em que o Deus justo justifica pecadores com base numa justiça alheia, que é a justiça de Jesus Cristo, é isso que nós chamamos de justificação. Justificação. Aqui é preciso a gente esclarecer algumas coisas.
essa justificação, ela é um ato de Deus, é um ato jurídico, é uma declaração de Deus. Não é alguma coisa em que você participa, é unilateral. É unilateral. Deus simplesmente declara você justo, com base na justiça de outra pessoa. E não é uma coisa que você sente ou que você experimenta. Essa é uma transação que acontece na eternidade. Aconteceu na eternidade. Então, ela não é algo que você diz, Deus, eu quero sentir que o Senhor está me justificando. Você não vai sentir absolutamente nada. Você vai sentir depois os efeitos da justificação. Quando o Espírito de Deus aplicar na sua vida, que você entender isso aí, mudar seu coração, aí você vai experimentar. Mas o ato em si é unilateral, ele é feito por Deus. Ele declara o pecador justo com base na justiça de Cristo.